Boa tarde, galerinha, e vamos agora para a nossa revisão de história. Vamos começar falando sobre os centros históricos. Os centros históricos são lugares muito importantes para todo mundo. Eles guardam características que nos informam sobre como viviam nossos antepassados, além de conter muita riqueza cultural. Nosso país é privilegiado, pois tem 14 centros históricos reconhecidos mundialmente e tombados como Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco. E aí nós temos aqui os 14 pontos, digamos assim, os 14 centros históricos do nosso país, ok? Deem uma leitura lá e boa sorte aí. A história dos municípios. A história de um município apresenta fatos e acontecimentos históricos que vão desde o seu nascimento aos dias atuais e são diferentes quando comparados com a história de outros municípios. Assim, cada um tem a sua própria história e, portanto, apresenta um patrimônio simbólico único. Isso é bem particular, né, gente? Cada município tem sua história, tem seus pontos importantes, tem sua cultura. Enfim, é algo que deve ser preservado e respeitado também. Esse patrimônio ele é formado por aspectos naturais, como as formações geológicas, como montanhas, serras, etc., onde é possível encontrar dados históricos importantes, como fósseis e utensílios antigos, e espécies animais típicas, algumas das quais se encontram em estado de extinção e são protegidas nos chamados parques naturais. Os sítios arqueológicos, né, turma? Se vocês sabem que aqui no Maranhão também tem sítio arqueológico, né? Pois é. São Luís, ele é bem, digamos assim, bem pré-histórico no sentido de ter esses sítios. E é muito interessante. O conjunto de todos esses bens compõe o patrimônio cultural. Assim, o patrimônio cultural pode ser material, que é aquele que é tocável, ou imaterial, aquele que não pode ser tocado, que é o intocável. Podem ser classificados como pertencentes ao patrimônio cultural material, como bens imóveis, como obras de arquitetura, escultura, pintura, núcleos urbanos, sítios arqueológicos e paisagísticos, e bens móveis, como coleções arqueológicas, acervos dos museus, documentos, bibliografias, arquivos, vídeos, fotos e filmes. Então, nós temos os bens imóveis e temos os bens móveis. Imóveis é aquele que não dá para tirar do lugar, né? Assim, que são, na realidade, são obras de arquitetura, escultura, pintura. Já os móveis, coleções arqueológicas, como acervo dos museus, documentos, bibliografias, entre outros, vídeos, fotos. Agora vamos falar um pouquinho dos municípios brasileiros. Os municípios brasileiros estão repletos de uma história que, desde a chegada dos portugueses ao Brasil, começou a ser escrita. Então vamos lembrar toda a nossa história, desde o começo, com o descobrimento do Brasil pelos portugueses, né? Com a exploração do território da Nova Terra descoberta, as pessoas buscavam lugares que oferecessem condições de instalar vários indivíduos. Como a Igreja Católica ela era muito poderosa e sua fé bastante difundida na Europa, os europeus que chegaram a determinado lugar providenciaram primeiramente a construção de grandiosas igrejas em respeito à sua fé. Então, essa questão de colocar uma igreja vem tudo por causa da cultura portuguesa, né? Devido à sua religião católica. Então, o símbolo do catolicismo veio para cá, que foi a cruz e a inauguração de uma igreja católica. As primeiras cidades do Brasil estão localizadas no litoral do país, pois as embarcações que não paravam de chegar de Portugal precisavam atracar em lugares que as recebessem em segurança. Tanto que o primeiro lugar de atracagem dos portugueses ao chegarem ao Brasil, em 1500, foi chamado de Porto Seguro, região que fica ao sul do estado da Bahia. Então, Porto Seguro, em 1500, que fica na Bahia. A Vila de São Vicente, no litoral de São Paulo, foi o primeiro município a ser fundado pelos portugueses no território brasileiro, isso no ano de 1532.
Muitas são as heranças deixadas pelos nossos antepassados que ficaram até hoje. Temos uma grande variedade de elementos que ajudam muito a história a estudar os povos antigos. Então, essas heranças que foram deixadas tanto pelos portugueses, quanto pelos indígenas, quanto pelos negros africanos, isso tudo foi formando o que nós somos hoje, o povo brasileiro. Em muitos outros municípios houve a necessidade de trazer pessoas escravizadas, degradadas, migrantes, etc., para trabalhar nos serviços que precisavam ser feitos, como a extração de madeiras, construções e lavouras para garantir a ocupação do nosso território brasileiro, que era muito grande, e ainda é, né, gente? A administração municipal. No nosso país vivemos em um regime democrático. Isso quer dizer o quê, tia? Que todos têm vez e voz na sociedade. É aquela coisa de você ter liberdade para se expressar. Um município é administrado por uma série de pessoas. Cada pessoa tem uma função essencial nesse processo. Aí vamos ver aqui, continuando a administração municipal, que a sede da administração municipal é a prefeitura, né? Nela atuam o prefeito, o vice-prefeito e os seus assessores. Então, a prefeitura é onde vai ser governado o município, né? Onde vai ser, digamos assim, na realidade deveria ser, né? Governado, muito bem governado pelo prefeito, pelo vice e por seus assessores. A organização da administração municipal se divide nos poderes executivo e legislativo, lembrando que no município não há poder judiciário. O poder executivo é formado pelo prefeito e pelo vice-prefeito, que são eleitos pela população para governar o município. O poder executivo, como o próprio nome indica, encarrega-se de executar as leis. Então, o executivo ele vai executar as leis no papel do prefeito e do vice-prefeito. Aí temos o poder legislativo, ele é formado pelos vereadores, que também são eleitos pela população. E os vereadores eles vão fazer as leis do município que venham a garantir os direitos e estabelecem os deveres do cidadão. Os vereadores trabalham na Câmara Municipal, então quer dizer, o Poder Executivo vai fazer com que sejam executadas as obras, tudo que tem que ser feito, né? Todas aquelas leis. O Legislativo ele vai ser formado pelos vereadores e esses vereadores eles que vão escrever digamos assim, esses projetos para que contemplem os cidadãos, né, para que beneficie, né, os cidadãos. Porém, a gente sabe que isso quase não acontece. Uma coisa bastante, digamos assim, tímida, né? O município não tem poder judiciário próprio. A Câmara dos Vereadores é que fiscaliza se as leis estão sendo cumpridas no município. Então, o órgão que vai fazer cumprir ou verificar se está sendo cumprido ou não é, na realidade, a Câmara dos Vereadores, ou seja, daqueles que vão escrever as leis, que o Executivo, no caso o prefeito e o vice-prefeito, terão que fazer ou terão que executar, né? Deu para entender? Espero que sim. Espero que tenham gostado da nossa aulinha de hoje e mais tarde teremos mais. Beijinho e tchau!